Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre dicas para as famílias sobre o PET 2, Plano de Estudo Tutorado. Essas são as habilidades da BNCC trabalhadas com essas atividades. Atividade 1. Leitura e reconto da história Chapeuzinho Vermelho. Se você ainda não assistiu com sua criança aos vídeos sobre vogais, sobre contos e a história da Chapeuzinho Vermelho toda ilustrada que eu preparei para vocês, assim que vocês terminarem de ouvir essas dicas, não deixem de assisti-los. Desta forma, as crianças vão realizar as atividades com muito mais facilidade. Então vamos à atividade 1. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina alegre e gentil. Ela vivia com sua mãe numa casa próxima a um bosque. Seu nome era Chapeuzinho Vermelho. Tinha esse apelido porque sempre usava um agasalho vermelho com capuz que sua avó lhe dera de presente. Um dia, a mãe de Chapeuzinho lhe disse: "Minha filha, sua avó está doente. Leve a ela este bolo e esta geleia. Mas não se esqueça, vá e volte pela estrada. No bosque há um lobo muito mau." Encantada com as flores no caminho, a menina distraiu-se e nem notou que entrara no bosque. De repente, ouviu uma voz estranha por entre as árvores. "Aonde você vai, Chapeuzinho Vermelho?" Era o lobo! Chapeuzinho, apavorada, respondeu: "Vou levar doces para a vovó." "Ela mora muito longe?" perguntou o lobo. A menina gaguejou. Não, é a primeira casa depois do bosque." Era tudo que o lobo queria saber. Despediu-se e saiu correndo para a casa da vovó. O lobo não comia há muito tempo. Agora teria um belo banquete. A avó e a menina. Sua fome era grande. Era uma fome de lobo. O lobo chegou à casa da vovó. Toque, toque, toque. Bateu delicadamente na porta. "Quem é?" perguntou lá de dentro uma voz fraca. "É sua neta", disse o lobo, imitando a voz da menina. "Ah, sim! Entre, minha netinha!" O lobo abriu a porta que estava apenas encostada e... nhaque! Comeu a vovó sem mastigar. Agora vou esperar por uma bela sobremesa. A carne de Chapeuzinho deve ser mais saborosa do que a da vovó. Chapeuzinho veio mais tarde. Toque, toque, toque. "Pode entrar, minha netinha", falou o lobo, disfarçando a voz. A menina estranhou aquela vovó. "Vovozinha, que orelhas pontudas você tem!" "São para ouvi-la melhor, minha netinha", respondeu o lobo. "E que olhos grandes!" "São para vê-la melhor." "E que dentes afiados, vovozinha!" "Ah, são para mastigá-la melhor, minha menina." Chapeuzinho Vermelho gritava: "Socorro! Socorro!" Um caçador salvou a menina. Ele matou o lobo, abriu-lhe a barriga e tirou a vovó. E os três, a neta, a avó e o caçador, foram comer o bolo gostoso e a geleia do início da história.
Se vocês ainda não assistiram aos vídeos complementares que eu preparei para vocês, não deixem de assistir. Um é sobre contos, outro sobre vogais e o terceiro é a história da Chapeuzinho Vermelho que será trabalhada esta semana, só que com lindas imagens que ajudarão a compreender melhor a história. Então vamos continuar. Atividade 2. Converse com a família sobre as características físicas, modo de falar e o comportamento de cada personagem. Letra A, lobo. Letra B, Chapeuzinho Vermelho. Letra C, vovó. Letra D, caçador. E letra E, mãe da Chapeuzinho. Atividade 3. Responda oralmente. Aqui foram colocadas no PET estas linhas, mas não há necessidade de escrever. A criança deverá responder oralmente. Como se faz quando pedimos socorro, como a Chapeuzinho fez? Vocês deverão conversar sobre como uma pessoa que está em perigo pede socorro. Como ela está se sentindo? Qual é o seu tom de voz? Será que uma pessoa pede socorro calmamente? Atividade 4. Sobre o texto, responda as questões a seguir. Aqui sim, na atividade 4, as crianças deverão escrever a resposta de cada pergunta. Letra A. Qual o título da história? Letra B. Quais são os personagens da história? Letra C. O que o lobo fez ao chegar na casa da vovozinha? Letra D. O que você pensa sobre a atitude do lobo? Letra E. O que Chapeuzinho, a avó e o caçador fizeram ao final da história? Aqui, a criança não encontrará a resposta da letra D no texto da história, pois é uma resposta pessoal. Vocês deverão conversar com ela e chegarem a uma conclusão. Atividade 5. Com a ajuda de um adulto, leia as palavras abaixo. Escreva na coluna correta as vogais e as consoantes das palavras. Primeira palavra, chapeuzinho. Segunda palavra, lobo. Terceira palavra, vovó. Quarta palavra, apavorada. E a quinta palavra, mãe. Atividade 6. Leia os nomes na tabela abaixo e desenhe os personagens no local adequado. A criança deverá desenhar, então, Chapeuzinho, lobo, vovó e caçador. Como as crianças já assistiram a esta história ilustrada no vídeo que eu preparei, elas terão mais informações sobre as características dos personagens para desenhá-los. Estas são as atividades de língua portuguesa do PET Volume 2, Semana 1. Se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade e compartilhe com seus amigos. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Deus abençoe.